Olá pessoal. Bom, a gente já viu até agora toda a parte de planimetria, vamos ver aqui o sumáriozinho da parte da altimetria do que a gente vai ver nesse período, certo? A gente vai ver introdução à altimetria, nivelamento geométrico, perfil, seção transversal, curva de nível e quadriculação, ok? Na aula de hoje vamos ver a parte de introdução à altimetria. A introdução à altimetria. O que é altimetria? A gente já viu no início do semestre que a altimetria é a parte da topografia que estuda uma porção qualquer do terreno sobre uma superfície plana, dando ideia do relevo do solo. Né? Ou seja, na planimetria a gente tem ideia só da parte bidimensional, da largura e do comprimento. Tudo é projetado no plano topográfico. Tudo está no plano topográfico, a gente consegue fazer a parte bidimensional. Na altimetria, a gente vai ter ideia da altitude do relevo. Como é que se encontra o nosso relevo? A gente vai tentar desenhar o relevo no papel, certo? Aqui tem algumas maneiras de representar o relevo no papel. Veio aqui na forma de curvas de nível, certo? A gente vai sair daqui entendendo o que são essas curvas, para que servem elas, como é que a gente interpreta esse relevo, certo? Outra forma de representar são planos cotados, e a outra forma é na forma de perfis. Aqui algumas maneiras de representar computacionalmente, certo? Relevo, a seção transversal, MDT, graduação colorida. Isso aqui, ó, o relevo aqui, a gente praticamente está vendo como é que ele se encontra no campo, né? Diferente dessa curva de nível, a gente tem que interpretar ela para saber como é que esse relevo se encontra no campo. Antes de começar a altimetria propriamente dita, vamos ver alguns conceitozinhos da altimetria. As distâncias verticais, certo? Cota, altitude, diferença de nível. E para que servem essas distâncias? Essas distâncias chegam aos valores altimétricos para a representação do relevo. Ela é necessária conhecer algumas distâncias. São as cotas, altitude e diferença de nível. O que é cota? Eu tenho aqui, ó, o meu relevo. A gente viu que paralelo a esse relevo existem vários planos, né? Todos os planos que existem aqui eu posso fazer com relação a esse relevo. Então, tudo aqui vai ser projetado para o meu plano topográfico, plano qualquer. A distância desse plano, esse plano qualquer de referência, para o ponto que eu estou querendo, é chamado de cota. Então, esse amarelinho aqui seria a cota de B em relação a esse plano qualquer. Esse amarelinho seria a cota de A em relação ao plano qualquer. Cota é a distância desse ponto para esse plano qualquer, certo? Aqui a distância vertical compreendida entre a superfície do terreno e um plano qualquer de referência. Estou pegando qualquer plano de referência. Diferente de altitude, cota, altitude, eu pego um plano de referência conhecido, que é o nível médio dos mares, certo? Então, toda a gente consegue fazer tudo em comparação a esse nível médio dos mares. Então, assim, Recife mesmo, qualquer ponto que a gente tem em Recife, a gente consegue fazer em relação a esse nível médio dos mares. Então, daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente encontra esse nível médio dos mares. Mas esse plano aqui, ó, eu conheço, diferente desse plano qualquer. Esse plano aqui eu posso estar colocando aqui, qualquer canto aqui que eu colocar esse plano, eu posso pegar como referência essas distâncias verticais. Esse nível médio dos mares, eu tenho como achar esse plano, certo? Então, assim, facilita muito porque eu posso comparar um trabalho com outros topógrafos, diferente do plano qualquer de referência, que esse plano qualquer é um plano arbitrário, eu chego lá e arbitro esse plano, e a partir dali eu começo a fazer o levantamento dessas distâncias verticais, diferentes do nível médio dos mares. São planos conhecidos, é um plano que eu tenho que ter através de alguma maneira esse plano, que a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente, tira, como é que a gente acha esse plano. Então, a altitude, ó, é a distância vertical compreendida entre o ponto e esse plano, que é o plano, o nível médio dos mares. Como ele diz aqui, a distância vertical compreendida entre a superfície do terreno, certo? Toda essa superfície, e o nível médio dos mares. Aqui eu tenho minhas altitudes. Ok? Lembrando-se que a altitude eu posso fazer comparação com outros topógrafos.
já em cota, para fazer essa comparação de levantamento, eu tenho que saber qual foi a minha cota inicial, que é aquele que o outro topógrafo iniciou o levantamento. Aqui é o mareógrafo, certo? Que é o aparelho que a gente encontra aquele nível médio dos mares, é o instrumento que resiste automaticamente o fluxo e o refluxo dos mares em um determinado ponto da costa, ao registrar produzindo sobre a forma de gráfico, denomina-se mareograma. Esse mareógrafo, o mareógrafo de Bitiba é o marco da superfície de referência que define a altitude de pontos da superfície terrestre de altitude zero para o Brasil, ou seja, em Bituba foi nem todo lugar tem um marco, como é que se diz? O nível médio dos mares no marco zero, certo? Aqui em Recife mesmo, o nível médio dos mares, o marco zero não tem uma altitude zero. Okay? Então lá em Bituba tem essa peculiaridade. Foi definido o local pelo CNG em 1959 como o ponto menos variável da costa brasileira. Então a gente viu que para ter para a gente ter esse nível médio dos mares, ele é tirado através desse mareógrafo. Okay? E o RN é outra definição que a gente tem que ter, referenciado nível, é o ponto de altitude conhecida, podendo ser oficial ou não. Certo? É oficial quando eu tenho em relação ao nível médio dos mares. Quando é oficial, é que eu estou utilizando a cota em vez de altitude. Certo? RN é o ponto de referência. A partir dali, daquele ponto do RN, é que eu consigo fazer qualquer levantamento, qualquer transporte de RN. Certo? RN é que eu conheço a altitude ou a minha cota. Aqui só para a gente exemplificar, ó, Goiânia, eu trabalho com cota e altitude, ó. Esse ponto aqui, se eu trabalho com cota, veja que o ponto de altitude está um pouco diferente da cota. Aqui poderia estar trabalhando com outra cota, certo? Como essa cota poderia ser também o mesmo valor da altitude, mas você vê que diferencia. Ou seja, eu não posso nunca chegar num topógrafo e pegar um levantamento que foi feito com cota, um levantamento de altitudes e cotas, né? Chegar ali e fazer a comparação do meu trabalho com ele. Por quê? Porque eu não sei qual foi o RN dele que foi utilizado. Já na altitude, eu sei qual foi o RN que ele começou. Pois eu conheço, todo mundo sabe o valor daquele RN. Certo? É só entrar na internet e ver qual é o número do marco e ver qual é o número da altitude. Diferença de nível é a diferença entre alturas de dois pontos na superfície terrestre, ou seja, a diferença da altura desse ponto para esse ponto, certo? A diferença de nível, a diferença de cotas desse ponto para esse. Okay? A diferença de nível é se eu pegar a altura de A menos a altura de B. Seria o quê? A cota de A menos a cota de B. Eu tenho essa diferença de nível aqui. E o que é nivelamento? Nivelamento, diferente daquilo que vocês pensam, nivelamento não é nivelar o terreno. Nivelamento é transportar a cota de um ponto para outro. Transportar o RN de um ponto para outro. É o conjunto de operações realizadas no campo, objetivando-se a obtenção de diferenças de nível, cota ou altitude no terreno. Ou seja, eu vou transportar. Eu tenho esse ponto aqui, ó, conhecido, conheço o RN. Então, eu vou transportar desse ponto que eu conheço a minha cota, a altitude, para esse ponto aqui que eu quero saber qual é a minha cota. Então, eu vou fazer o transporte RN desse ponto para esse. Então, o transporte da cota desse ponto para esse. Vamos dizer que aqui eu tenho a minha cota valendo em relação a um plano qualquer. A minha cota aqui, ó, 10.000. Quando eu transporto para cá, aqui não vai ser menos de 10.000, vai ser 10.000 mais alguma coisa, né? Mais essa diferença de nível aqui, ó. Certo? Então aqui minha cota vai ser quanto? Vai ser no mínimo 10.000, vamos botar 11.000. Então transportei o RN desse ponto para esse. Daqui a pouco a gente vai ver como é que faz bem direitinho, certo?
passo a passo desse nivelamento. Alguns métodos de nivelamento, eu posso fazer nivelamento por barômetro, certo? Por satélite, que são os GNSS, o trigonométrico, que eu posso utilizar a estação total, e o geométrico, que é o que a gente vai ver aqui, que é com a utilização de níveis, certo? Como a gente pode ver, ó, os precisos são o nível de luneta, que é o geométrico, a gente fala do nivelamento geométrico, com teodolito, com nível de mão, jogos de régua, média precisão, todos esses, nível de mangueira, média precisão, estação total, GNSS, dependendo do operador, tem alta precisão, e o barométrico é bem baixa precisão. A gente vai trabalhar aqui com o nível de luneta. Então vamos lá, vamos ver o que é o nivelamento geométrico, certo? Como a gente já viu, né? É a transferência de nível desse ponto para esse. Então o nivelamento geométrico baseia-se na realização de visadas horizontais. Estou visando, ó, visadas horizontais, certo? Com um nível. E paralelas entre si, para obtenção de leituras em milha falante. As leituras nas milhas falantes. A gente já viu que são milhas falantes, né? Objetivando-se a obtenção de diferenças de níveis, cota e altitude do terreno. Ou seja, eu quero saber a diferença de nível desse ponto para esse. Ou saber a cota desse ponto, que eu já conheço, eu quero transportar a cota desse ponto para esse. Para outro, para outro, para outro. Até onde a gente quiser fazer essa diferença de nível, né? Aqui alguns níveis do luneta, né, por curiosidade. As funções do nível do luneta a gente já viu nas aulas de equipamento. A leitura, só para relembrar, a leitura dessa mira falante. Quando eu estou aqui no 3, ó, aqui ele vai valer 300 milímetros, né? Porque toda a leitura na mira falante é feita em milímetros. Não sei se vocês se lembram da aula de taquiometria. Aqui seria 510, 20, 30, 40, 50. Então aqui seria 550 milímetros. 1090, 80, 70, 60, 1060 milímetros. E assim vai, 810 milímetros, 680 milímetros, certo? E para o nivelamento geométrico, a gente tem tanto o nivelamento geométrico simples e o composto. No simples, eu só tenho uma estação. Eu só faço estacionar meu equipamento uma vez, certo? No composto, eu estaciono mais de uma vez, tá ok? Se eu puder fazer todo o meu nivelamento geométrico, sendo nivelamento geométrico simples, desse ponto aqui, onde a minha estação, eu ver todos os outros pontos, isso é importante, porque nesse simples eu tenho maior precisão. Mas quanto mais eu mudo de estação, menor a minha precisão no nivelamento geométrico, ok? Então é importante a gente saber disso também. Então, ó, antes de a gente começar o nivelamento geométrico, tem algumas definições, que essas definições são muito importantes na hora que a gente for fazer todo esse levantamento, certo? A altura do instrumento. O que é a altura do instrumento? É a altura do nível, certo? De luneta, lá tem o fio médio, do fio médio até, é a altura desse fio médio até o plano que eu estiver trabalhando. Esse plano qualquer de referência ou nível médio dos mares. Okay? Visada de ré, assim que eu estacionar meu equipamento, vou fazer a minha primeira visada. A minha primeira visada eu faço aonde? Numa cota ou altitude que eu conheça essa cota ou altitude. Então, a minha primeira visada vai ser a visada de ré no referencial de nível, certo? No ponto onde eu conheço a minha altitude ou a minha cota. E visada de vante são todas as outras cotas, certo? Todas as outras visadas. Né? Se for um nivelamento geométrico simples com N pontos, todos os outros pontos serão minhas vantes. A ré, lembrando, é só a ré é sempre a primeira visada. Assim que eu estaciono o instrumento, eu tenho a minha ré, que é a ré onde eu conheço a minha cota. E depois eu vou achar todas as minhas cotas das vantes. Vou calcular essas vantes. Então, ó, nivelamento geométrico simples. Como é que a gente faz? Vamos fazer um procedimentozinho aqui. Vamos lá. Eu tenho, ó, vários pontos onde eu conheço a minha cota, ou eu posso, estou trabalhando com um plano qualquer de referência, eu posso, para esse primeiro ponto aqui, ó, determinar uma cota, certo? Eu venho aqui, ó, determino que nesse primeiro ponto minha cota é 10.000 milímetros, ok? Então, ó,
vocês vão ver aqui que fazer esse levantamento é simples, porque a gente só vai fazer conta de subtrair e de somar, certo? Veja só, se eu tenho aqui ó, uma altura do instrumento e eu tenho essa primeira cota, como é que eu faço para achar essa altura do instrumento? Vamos ver como é simples. Ó. O que é a minha altura do instrumento? É a distância dessa visada do fio médio, né, até o plano de qualquer referência. E a cota? É do meu ponto, a distância do meu ponto até o plano de qualquer referência. E daqui para cá, quem é? É exatamente a minha visada aqui no equipamento, a minha visada de Ré. Quando eu faço essa leitura no meu ponto de Ré, ó, quando eu chego aqui ó, com o meu instrumento, meu nível, a minha mira falante aqui, quando eu vejo aqui, ó, deu naquela leitura que a gente aprendeu atrás, deu 2.500. Então a distância desse ponto aqui para esse ponto A é 2.500 milímetros, certo? E a distância daqui para cá não é 10.000 milímetros? Então qual é a distância daqui para cá? Muito bem, eu somo essa distância da minha visada de Ré mais a cota. Então, a visada de Ré mais a cota, eu tenho a altura do instrumento, certo? Então, ó, como é um plano, como é um geométrico simples, eu não vou ficar mudando o instrumento, então, ó, todas essas distâncias daqui para o plano de referência vai ser quanto? 12.500, certo? Tá, professor, mas como é que eu faço para achar as outras cotas? Eu vou começar a fazer o que agora aqui, ó? A leitura das minhas vantes, certo? Então, quando eu faço a leitura dessa vante, desse ponto, no ponto B, ó, vai ser de onde? Vai ser a distância desse ponto para cá. Eu faço a leitura, deu 800. Então, a minha leitura daqui para cá é 800 milímetros. Eu tenho daqui para cá, não tenho? Se eu tenho daqui para cá, a total, que é a altura do instrumento, se eu tirar esses 800, eu não vou ter essa cota de B? Se de 12.500 eu tirar 800, eu tenho quem? A cota de B, 11.700. A mesma coisa eu faço para C, eu faço a leitura da vante de C, 700. Se de 700 eu tirar 12.500, eu vou ter quanto aqui? 11.800. A mesma coisa eu faço para C, ó, achar minha leitura de vante de C, 3.900. Quando eu subtraio 12.500 de 3.900, eu tenho 8.600, que é essa minha cota de D. A mesma coisa eu faço para E. Aí você faz, mas professor, para que eu quero essa cota? A partir daqui eu consigo fazer o meu perfil, eu consigo fazer as minhas curvas de níveis, que a gente vai ver nas próximas aulas, como achar essas curvas de nível, certo? E os perfis. No geométrico composto, como eu falei, eu tenho o nivelamento, tenho o meu relevo, mas não, eu boto meu equipamento, vamos dizer que eu coloquei meu equipamento aqui, ó. Coloquei aqui, mas eu não consigo ver esse outro ponto por algum motivo. Ou ele está muito baixo, ou então tem alguma barreira aqui, ou então tem uma curva que eu não consigo ver lá do outro lado. Por algum motivo eu não consigo ver esse ponto é 2. Então eu tenho como mudar a minha estação um para outro canto, certo? Cada aqui um algarismo humano e aqui um número natural, certo? Então, ó, é o mesmo raciocínio. Eu primeiro faço ser minha cota, certo? O meu, aqui em relação ao nível médio do mar, ser minha altitude, ó. A minha altitude, vamos dizer que fosse 10.000 milímetros, coincidentemente coincidir com aquela cota, certo? Para eu achar a minha altura do instrumento, que é essa altura daqui para esse plano, eu faço o quê? Eu somo a minha leitura de Ré mais a minha altitude. Eu tenho a minha altura do instrumento, certo? Para fazer determinar a cota de E1 ou a altitude de E1, eu tenho o quê? Tenho que achar a minha leitura da vante. Quando eu subtraio da altura do instrumento, eu tenho minha cota de E1, certo? Eu vou mudar minha estação para poder achar esse E2. Quando eu mudo a estação, eu já conheço quem? Já conheço E1. Então, essa altitude aqui eu já conheço. Eu repito aqui embaixo, certo? Coloco minha estação e faço a primeira leitura onde? No E2 ou no E1? Muito bem, no E1, onde eu tenho a minha cota conhecida. Então, minha primeira leitura aqui é a Ré, certo? A minha primeira leitura aqui, ó, da segunda estação, a estação E2 em algarismo romano, vai ser quanto? 300. Eu fiz lá a leitura, deu 300, certo? Aí venho para cá, ó, faço o quê? Somo com essa leitura daqui da minha
altitude. Desculpa, essa é a minha altitude. Quando eu somo, encontro a minha altura do instrumento. Certo? Veja que a altura do instrumento aqui já foi diferente dessa aqui. Mas essa altura do instrumento aqui só serve para achar esse valor daqui e cá. Certo? Essas duas cotas. Quando eu chego para cá, ó, eu já tenho essa altura do instrumento. Tenho essa leitura de Vant que eu acabei de fazer, 366. Então, para achar esse valor de cota, é só eu subtrair da minha altura do instrumento menos a leitura de Vant. Eu tenho a minha cota de E2, certo? A gente vai fazer aqui o chamado contranivelamento. Eu cheguei no final. Para eu ter alguma correção desse meu levantamento, eu tenho que fazer o levantamento voltando. Então, eu tiro o meu instrumento do lugar, zero tudo e só conheço quem? Essa é a minha cota agora. Quando eu voltar para cá, para o E0, essa minha altitude tem que ser igual à altitude que eu saí daqui. Porque isso é meu contranivelamento, certo? Aí eu venho, repito aqui embaixo esse valor, porque aqui não é 2, então no ponto é 2, então no ponto é 2 vai ser a mesma altitude. A altitude não muda dos pontos. O que muda é o quê? A leitura de Ré e de Vant e a altura do instrumento. Então, ó, coloquei meu instrumento aqui, vou fazer a minha Ré no ponto E2, acho minha Ré 368. Quando eu somo com esse valor aqui, ó, vai dar 10.385, que é a minha altura de instrumento. Para eu achar essa cota de E1, eu vou fazer o quê? Eu acho esse valor aqui e subtraio a minha cota, minha altura de instrumento dessa leitura de Vant. Eu tenho a minha altitude. Vou mudar a estação, faço a mesma coisa. Mudo a estação, repito aqui, ó, o valor dessa altitude, de E1, que é a mesma, né? Repito, e aqui eu vou e acho minha Ré. Boto minha estação e vejo minha Ré. 301, ou desculpa, 114. 114 mais esse valor aqui, eu tenho a minha nova altura do instrumento para cá. Vou e acho minha Vant, e aqui eu vou e vejo quanto é que valeu a minha cota. Estou vendo que teve uma diferença, sempre tem uma diferença quando eu faço esse contranivelamento, certo? Então, a partir daí eu consigo fazer o reajuste dessas cotas para ficar tudo bem organizado. Mas para fazer esse reajuste, eu tenho que ver se estou dentro ou fora do nivelamento, da precisão, desculpa. Existe alguma, segundo a Garcia e Piedade, existe algumas tolerâncias, certo? Para algumas ordens, assim, alguma precisão que eu queira. Eu estou querendo trabalhar com um levantamento de alta ordem, então eu só posso errar por quilômetro mais ou menos 1,5 milímetro. Então veja que para eu errar 1,5 milímetro nesse levantamento aí, ó, eu estaria fora da minha, só se eu tivesse mais de 1 quilômetro, mas estaria fora do meu, de alta ordem, esse levantamento, esse nivelamento. Pois aqui, ó, eu errei 4 milímetros, né? Eu estaria dentro da primeira ordem, ó. Nem dentro da primeira ordem. Vamos dizer que eu estou trabalhando ali em 1 quilômetro. Eu estaria dentro da segunda ordem, ó, porque eu posso errar na segunda ordem até 1 centímetro. Ali eu errei 4 milímetros, entendeu? Então a gente tem que saber qual é a ordem que eu estou trabalhando, qual é o nível de precisão que eu quero nesse levantamento, para poder fazer a minha correção, certo? Porque minha tolerância é mais ou menos, vamos botar aqui, mais ou menos Q vezes raiz quadrada da distância em quilômetro. Porque isso aqui também é uma constante. Eu estou 5 milímetros aqui, mas geralmente isso aqui é uma constante que eu vou determinar qual é essa constante. É de acordo com essas ordens, então de acordo com o que, segundo Garcia e Piedade, em 84 ele determinou essas ordens, mas eu posso trabalhar com outro nível de precisão. Okay? A tolerância quem diz é quem está contratando. Então, vamos dizer que ele está trabalhando em 1 quilômetro aí. Não, ele precisa dizer que percorreu 4 km, tudo bem. Vamos dizer que ele percorreu 4 km, certo? Os 4 km que ele percorreu, ó, foi daqui desse ponto, ó, de E0 para E2. Então, ele percorreu 4 km aqui. Meu erro foi de 4 milímetros. Eu posso corrigir? Se eu jogar aqui dentro, ó, 4 km, aqui dentro, tira a raiz de 4, vai ficar quanto? 2. 2 vezes 5, então minha tolerância é mais ou menos 10 milímetros. Eu errei 4 milímetros, eu posso fazer a correção? Posso fazer a correção desse meu nivelamento, certo? Então, eu distribuo 4 milímetros em 4 estações. Você viu que a gente tinha 4 estações. A primeira foram 2 estações indo e mais 2 voltando, então eu tenho 4 estações, certo? Em cada estação eu errei, eu acrescento 1 milímetro, pois se a gente viu lá no final,
ele estava 4 milímetros a menos. Se estava 4 milímetros a menos, eu passei de 10.000 para 9.996, então eu tenho que acrescentar 1 milímetro em cada estação para quando eu chegar lá no final, o meu erro, o meu valor inicial está igual ao valor final. A minha cota inicial é igual à cota final. Então eu venho aqui em cada estação, ó, acrescento 1 milímetro. Ah, professor, mas não é 1 milímetro que eu acrescento? Sim, mas aqui, ó, se eu acrescentar 1 milímetro em cada estação, chega aqui na última, vai estar 9.997. Porque aqui é um erro acumulativo. Então, se eu errei um aqui, aqui vai ser o 1 que já estava aqui, mais 1. Aqui vai ser o 2 que já estava aqui, mais 2. E assim vai, até chegar na última estação. Okay? Então, eu venho e acrescento em cada estação esse milímetro e minha cota inicial vai estar igual à minha cota final. Isso é que a gente tem para ver na aula de hoje. Espero que tenha dado para entender. Quando passar as atividades, qualquer dúvida pode me procurar.